O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, amigos. Iniciamos o programa Transição agradecendo a sua presença, a sua companhia. E hoje o tema é mediunidade na Bíblia. Para falar sobre esse tema, que é empolgante, que é instigador, nós estamos aqui com a presença do nosso querido amigo de longa data, nosso querido Severino Celestino. Obrigada pela tua presença, Celestino. Eu que agradeço mais uma vez, Adelmar, o carinho e a oportunidade que vocês estão nos dando de falar sobre um tema tão importante realmente, mediunidade na Bíblia. Eu já te pergunto, na Bíblia existe menção, faz menção a respeito da mediunidade? Olha, a Bíblia é o livro que a gente poderia considerar assim, o maior repositório de fenômenos mediúnicos da história da humanidade. Desde o Gênesis ao Apocalipse, tem passagens de fenômeno mediúnico. Então, lá no livro de Samuel, capítulo 7, versículo 28, primeiro livro, capítulo 28, versículo 7 em diante, está lá escrito Saul e Samuel. Saul encarnado e Samuel já desencarnado, é convocado por uma médium que está lá na gruta de Endor, e todo mundo diz que aquilo foi uma coisa de Satanás, porque os tradutores, Samuel diz lá assim, Saul pergunta para a médium, a pitonisa, o que vês? Ela diz assim, Aniroe ha Elohim she halot, ou seja, eu vejo um Deus que sobe. Então ela vê a figura de Samuel como se fosse um Deus. Aniroe ha Elohim, eu vejo um Deus. Ora, as pessoas traduzem, eu vejo um fantasma, para dizer que é Satanás. Ele não disse que viu um espírito, não, nem uma figura. Muita gente traduz assim como uma figura, um fantasma. Não, eu vejo um Deus. E Samuel ainda diz assim, por que me fizeste subir até aqui? Porque ele estava embaixo, no Sheol. E tudo que a pitonisa diz, as pessoas, a maioria dos nossos irmãos protestantes, lamentavelmente, eles condenam que foi coisa de Satanás e que por isso que Saul morreu. Não, ninguém se esquece, ou melhor, ninguém registra que tudo que a pitonisa disse aconteceu. Primeiro ela identificou Samuel sem que Saul dissesse. Aliás, ela identificou Saul sem que Samuel dissesse. Você é o rei Saul, que ela sabia que o rei perseguia. Quem disse a ela? Samuel. E segundo, ela diz, amanhã estarás comigo, para Samuel. E no outro dia ele estava morto. Quer dizer, tudo que ela disse aconteceu. Mediunidade não é coisa de espiritismo, não. É coisa do ser humano, está na história. Real, palpável, dê o nome que der. Mediunidade é antena com Deus e é coisa muito séria. E que Jesus dá a receita em Mateus 10. Capítulo 10, ele diz assim, convocando os 12, ele deu autoridade sobre os espíritos inferiores. Disse. Aí ele começa a mostrar como eles têm que se comportar. Ide, pregai o evangelho do reino, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, conduzi os espíritos sofredores, dai de graça o que de graça recebeste. Mateus é tão escrupuloso que ele diz assim, não leve nem ouro, nem prata, nem sandália, vá a pé, vá descalço. É o que está lá no Evangelho de Mateus. Então esta receita de Jesus calha muito bem com o que prega a doutrina espírita. Porque eu sempre digo, em todas as conversas que eu tenho, todas as religiões que eu agora como professor do Ciência da Religião, a gente conhece. A única que eu vejo se aproximar um pouco do cristianismo primitivo é a doutrina espírita. Não é porque eu sou espírita, não. Porque eu sou espírita não porque me fizeram ser espírita, por racionalidade. Pela dor que me trouxe a doutrina, a minha mediunidade, bendita mediunidade, e pela racionalidade que tem a doutrina. E pelo ponto da caridade. O ponto da caridade. Porque dai de graça o que de graça recebeste. Mediunidade não se cobra. Mediunidade é livre. E uma vez eu não gosto de discutir, eu gosto de expor. Porque a doutrina espírita é para expor, não é para impor.
Mas às vezes eu me sinto acossado de tal forma que eu sou obrigado a me defender, não é agredir. Mas às vezes eu digo, uma vez eu disse a um pastor, digo, olha querido, a diferença entre eu e você é que eu posso mudar de religião agora, porque eu não vivo dela. Você não pode, você vive da sua igreja. Tem carteira assinada nela. Eu não. O espírita não vive da doutrina, vive para a doutrina. O espírita tira do bolso para pôr na doutrina, não tira da doutrina para pôr no bolso. As nossas 3 obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o Bereshit, nós doamos à instituição de caridade. Eu sou professor da universidade, tenho a minha profissão, sou cirurgião dentista também, vivo do meu trabalho. E sigo o que diz a Torá. A Torá diz assim, você quer servir a Deus, vá para o seu trabalho, depois do expediente vai pregar o Evangelho. Isso. E é isso que nós fazemos. Que eu estou aqui, mas eu arrumei toda uma estrutura para que o meu trabalho tivesse já garantido, vamos dizer assim, o pão da minha família, e eu viesse agora trazer a palavra ou trazer a libertação para Jesus. E é por aí. O grande médio tem que ouvir Jesus em Mateus 10. Só que Moisés proíbe a comunicação com os mortos. Primeiro vamos definir o que é morto segundo o conceito bíblico. Ótimo. Porque Jesus diz a um homem que segue-me, e ele diz assim, Senhor, primeiro deixa que eu enterre meu pai que acaba de morrer. Sim. E Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Como um morto pode enterrar outro. Seria um morto espiritualmente, sendo conduzido por um morto encarnado. Por quê? Porque se você pegar o Gênesis 3, lá vai estar escrito que aquele que comesse da árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, morreria. Sim. E Eva come, não morre, dá para Adão que também come, não morre, e a cobra que enganou todo mundo ficou mais viva do que todos os 3 mundos. Foi. Então não houve aquilo que se esperava que eles morressem. E muita gente diz que Deus se enganou. Quando você vai avaliar, você descobre que todos os homens justos da Bíblia eram aqueles que andavam com Deus. E quem anda com Deus está vivo. Quem se afasta de Deus está morto. Então a morte aí é o afastamento do caminho de Deus. Então você está morto, mesmo estou e você conversando do ponto de vista físico vivo, mas nós poderemos estar mortos se não seguirmos os preceitos divinos, os caminhos de Deus. No caso do Deuteronômio 18, morte aí é morte física, é cadáver, não é espírito. Tá certo? É bom lembrar que Jesus fala que não tenha medo dos que podem matar o corpo, mas aqueles que podem matar o espírito, que é outra colocação ainda muito mais profunda do conceito de morte. Que o espírito morto é o espírito desviado. Moisés fala lá no Deuteronômio 18, primeiro ele diz que Atabá, ou seja, quando entrares na terra que o seu Deus te prometeu, não aprenda a fazer abominação daquela gente. Significando que o povo vinha de um politeísmo, do materialismo, de uma idolatria, e que não faça seu filho e sua filha passar pelo fogo, não consulte adivinhões, Sim. pitonisas, feiticeiras, etc, etc, etc. Vê Doresh El Hametim. E aqueles que consultam os mortos, cadáver, met em hebraico é morto, é cadáver. Que você já disse num outro momento, programa que as pessoas na época, por isso que precisa entender a cultura e os costumes da época. Daquela época. O povo tinha a mania de consultar os seus cadáveres e bater nas suas tumbas para pedir informações para coisas materiais. Moisés, igualmente Kardec no livro dos Médios, item 274, 275, 276, Kardec orienta que a consulta às entidades tem que ser com benefício geral, nunca pessoal, porque ele mesmo deu exemplo. Em 1019, questão do Livro dos Espíritos, não tem nenhuma pessoal de Kardec. Ele não podia ter perguntado sobre os parentes, sobre as pessoas dele, com certeza ele tinha essa curiosidade, mas ele não perguntou, mostrou que a doutrina é séria. E Moisés fazia a mesma coisa. Ele não podia nunca proibir a consulta, vamos dizer assim, nefesh ou nechamá, a almas ou espíritos, porque isso ele já sabia que era perfeitamente possível. E ele comprovou isso ao vir conversar com Jesus no Monte Tabor. Ele e Elias, que para muitos estavam mortos fisicamente há muito tempo, mas provaram que não estavam mortos, nem espiritualmente, nem materialmente. Então Moisés não proibiu a consulta nenhum a espírito ou a alma.
mas ao abuso que o povo fazia de procurar cadáveres. Tinha muitos que se vestiam de branco e iam nas tumbas, bater na tumba para chamar o seu morto, o seu ente querido. Então foi contra o abuso indevido e não contra o uso adequado, como nós fazemos, e como ele próprio veio ratificar isso ao se reencontrar com Jesus no Monte Tabor, ele junto com Elias. E fazendo uma ponte até com uma questão sua pessoal, isso é importante, você também, nós conversávamos antes a respeito de uma comunicação, então as pessoas já viram te perguntarem, por que você foi estudar o hebraico? Como é que foi essa... Né? Também houve uma orientação espiritual nesse caso? Houve, eu tive uma orientação porque em programas de reencarnação nós já falamos, não sobre isso, mas eu tive encarnações anteriores como padre e essa eu quase que eu ia sendo, escapei por um triz e nas encarnações anteriores, na Inquisição e etc, eu fiz parte, quem não fez, né? Por isso que eu digo, não condeno ninguém lá do passado, porque você esteve lá. Nós vemos de lá, como diz Jó, é de lá que nós somos de ontem e não lembramos de nada, é o que nos diz Jó. Então, eu tive informações de que eu precisava resgatar as alterações e o desrespeito que eu tive pela Bíblia. Eu tenho um amor muito grande pela Bíblia e eu queria deixar bem claro, porque às vezes os espíritas acham que eu sou a favor de que se estude a Bíblia e não a doutrina. Eu sempre faço uma ponte, isso, tá certo? Eu sempre vou à Bíblia e sempre vou a Kardec. Isso. Por exemplo, eu fui estudar um texto do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 em diante, que fala do cego de nascença. O cego de nascença que perguntaram a Jesus, foi ele que pecou ou foi seu pai? Que aliás o termo original não é pecado, é avon, é erro. Quem errou, ele ou seus pais, porque ele nascesse cego? E Jesus diz assim, nem ele nem seus pais. Primeira pergunta, se foi ele ou seu pai, se foi ele, só pode ter pecado em outra existência, está comprovada a reencarnação e a crença pela pergunta. Mas Jesus desarma. Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram. O que nele acontece é para que haja testemunho de Deus, do meu Pai. Ora, eu fiquei meio com certa dificuldade nessa questão, e você sabe quem me respondeu? Questão 178 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito Verdade, pode um espírito superior descer a um planeta inferior? Pode. E pode, muitas vezes, espontaneamente, para que através de passar pela dificuldade da carne num planeta inferior, o espírito acaba evoluindo mais. Então aquele espírito estava ali para servir a Jesus, a causa de Jesus. Ele não pecou na outra porque ele não tinha mais erros da encarnação anterior, mas ele escolheu vir como deficiente visual para crescer e ser útil à causa e o testemunho de Jesus. Então você observe como a doutrina espírita e a Bíblia se integram, é como diz Emmanuel. Cada um a seu tempo se entrelaçam. Eu digo o seguinte, estude a doutrina, agora mostre, conheça que a Bíblia é um repositório de fenômenos, de reencarnação, que é tudo que tem na doutrina, porque a questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade, impressionante, ele diz assim, se Moisés trouxe a lei, Jesus o Evangelho, para que Espiritismo? Quer dizer, é uma questão muito forte. Sim. Talvez ele tivesse, depois de 626 questões, ele quisesse destruir toda uma codificação. O Espírito de Verdade diz, olha, Jesus falou por parábolas e trouxe muito sentido figurado. A doutrina espírita veio tirar o véu. Veio agora explicar a razão da ciência e do conhecimento atual, aquilo que Jesus não pôde dizer diretamente, como ele diz em João 16, que não podia dizer tudo, porque eles não estavam preparados. Então o Espiritismo completa. Eu não vejo hoje, na minha vida, Bíblia sem Espiritismo, Espiritismo sem Bíblia. Então eu faço a ponte. Eu quero deixar isso bem claro, que eu não saio por aí pregando a Bíblia em detrimento da doutrina. Mas eu acho que ninguém explica melhor o Evangelho, como eu mostrei agora, João 9 e outras questões que existem no Evangelho, se não conhecer a doutrina. Você sabe que nós temos um trabalho dentro da nossa área profissional das constelações familiares e diz exatamente isso. Se você não honra o que veio antes, né, e a Bíblia veio antes. E Jesus diz no Evangelho de João, vocês não escutam nem Moisés, quanto mais a mim. Isso. Olha a queixa. Dá para fazer conta se não sabe número? Exatamente. Dizer, como é que eu vou entender? Por isso que Davi Flaston, um grande mestre, professor da Universidade Hebraica de Israel, ele diz assim, ninguém entende o cristianismo
sem o judaísmo. Porque, na verdade, o cristianismo foi uma sequência natural. Os cristãos que hoje representam o cristianismo, um dia fez parte diretamente do judaísmo. E eu só entendo Jesus na visão do cristianismo porque eu entendo Jesus judeu. O que ele dizia para o seu povo naquela época. Aí eu consigo entender. Então, suas considerações finais, Celestino? Olha, eu queria agradecer a Jesus por ele me dar tudo isso que ele tem conseguido em minha vida, porque eu fico me perguntando o que seria de nós se não fosse a mensagem de Jesus tão libertadora. E eu tenho 3 valores na minha vida: minha profissão, minha família e a doutrina espírita. Mas por que a doutrina espírita? Porque ela me explica da forma melhor possível quem é Jesus. Porque sem ele eu não sou ninguém. E que ele possa permanecer com vocês até uma próxima oportunidade. E muito obrigado. A nossa gratidão pela sua presença, a gratidão de você que nos ouve, você que nos vê, nos acolhe, que possamos estar juntos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.